Eu quero que você faça uma perguntinha básica aí na casa de vocês. Alguém tem medo de matemática? Pior, alguém tem medo de tabuada e de multiplicação? Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar sobre multiplicação, essa monstrinha que já assustou muita gente. Já me assustou também. Então vamos lá? Bora lá começar? Você tem medo da tabuada? Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Tabuada, mas espera lá. Tabuada não é isso aqui. Viu? Tabuada não é acertar a tábua na cabeça do coleguinha. Tabuada é a forma que a gente usa para poder estudar a multiplicação e as contas que vão ser mais recorrentes, que vocês vão usar com mais frequência. Mas afinal, isso não estava no script. Quero saber quem foi que colocou isso aí. Afinal, o que é a multiplicação? Multiplicação é uma palavra que significa aumentar, avolumar, ampliar. Você já deve ter ouvido essa palavra por aí na sua casa, de alguém falando: nossa, mas só tá multiplicando esses problemas, eu já não aguento mais, né? Nossa, vai multiplicar esses dias da quarentena por quanto até? Quanto tempo nós vamos ficar aqui na quarentena? Então, multiplicar é aumentar. Se você já viu Harry Potter e as Relíquias da Morte, esse aqui é um belo de um exemplo de multiplicar. Pois é, multiplicação então é uma variação da adição, que é uma conta que vocês já estão acostumados a fazer, certinho? Então, quais são as partes dessa multiplicação? A multiplicação tem três partes básicas. Nós temos fator, fator e produto. Então, são dois fatores e o resultado é chamado de produto. Toda multiplicação é representada por esse xizinho aqui entre os dois números. E aí eu chamo ele de vezes, eu falo vezes. Então, 7 vezes 4 é igual a 28. Nada mais é do que 7 vezes o número 4, ou seja, o número 4 repetido 7 vezes, ele vai me dar um produto de 28. Então, é isso que significa essa notação matemática que a gente usa para poder representar a multiplicação. E como ela funciona na prática, né? Então, eu coloquei esse exemplo para vocês. Nós temos os monstrinhos nessa imagem, nós temos 3 linhas e 3 colunas. Então, nós temos 3 vezes 3. Então, essa conta, ela é 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9. Ou então, 3 vezes 3, que é igual a 9. Vai dar o mesmo resultado. Então, o que a multiplicação faz? Ela facilita a sua vida. Por exemplo, se você tivesse que multiplicar 9 vezes 9, é muito mais complicado eu colocar 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9, 9 vezes para poder chegar no resultado de 81. Então, 9 vezes 9 igual a 81. Então, a gente passa a memorizar, a gravar essas continhas. E como que eu vou estudar a tabuada? Len, meu querido, não estou achando que você é mategático. O Len, meu gatinho, está fazendo a participação especial nesse slide hoje e gosta de jogar Magic. Tá vendo as cartinhas aqui na mesa dele? Pois é. Não acho que ele é mategático, mas eu vou te dar umas diquinhas de como estudar a tabuada da forma mais tranquila possível. Dica número 1 é copiar a tabuada. Ai, professora, mas copiar a tabuada não é gostoso. Não, não é gostoso copiar a tabuada, mas é uma forma de você conseguir aprender e conseguir decorar a tabuada. Quanto mais você copiar a tabuada, mas com atenção, menos vezes você vai ter que copiar. Então, quanto mais você prestar atenção durante essa cópia, mais ela vai fixando na sua cabeça. Então, copie a tabuada, sempre que for copiar, com bastante atenção, para que você possa copiá-la menos vezes e possa memorizar melhor o que você está fazendo. Ok? Ceboso. Dica número 2, jogar jogos matemáticos. Vocês conhecem esse cara aqui? Pois é, esse cara é chamado de Pitágoras. Ele foi um filósofo grego que viveu há muito tempo atrás, muito tempo antes de Cristo. Não sou esse cara e vivi 495 anos antes de Cristo. E ele criou essa tabela, que é a tabela de Pitágoras. E como é que ela funciona? Vocês percebem aqui que eu tenho os números, né, aqui de 1 a 10 nas linhas de cima, e eu tenho o número de 1 a 10 na primeira coluna. E depois eu vou resolvendo essas operações. Então, como é que eu vou fazendo?
Já jogou Batalha Naval? Batalha Naval, mais ou menos, é como funciona essa tabela. Você vai pegar o número 5, por exemplo, aqui, e eu vou seguir aqui até a linha do 4, por exemplo. Então, 5 vezes 4 igual a 20. E como você vai jogar esse jogo, né? Mais ou menos esse jogo. Você vai completando com as que você já sabe. E depois, você vai usando a técnica da adição. Então, por exemplo, eu sei que 5 vezes 4 é igual a 20. Mas, poxa, eu não lembro quanto que é 6 vezes 4. Se eu tenho 20 aqui em cima, e eu sei que eu estou na tabela do 4, se eu somar 4, eu vou encontrar o resultado. Então, eu tenho aqui 24. Tá vendo que não é tão complicado assim? Eu vou deixar para vocês e vocês façam o teste de tentar preencher essa tabela e ver como é que ela funciona. Vai ver que vai ficar bem mais fácil você conseguir aprender, memorizar essas continhas de matemática. Dica número 3, use a adição. Se você ainda está com dificuldade de usar a tabuada da forma que tem que usar, use a adição por enquanto, não tem problema. Então, por exemplo, eu tenho 3 vezes 3. Se eu não lembro quanto que é 3 vezes 3, eu somo 3 mais 3 mais 3 para chegar no resultado 9. Ou então, outro exemplo, 5 vezes 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 25. E dica. Então, você vai ter uma forma de trabalhar com essa adição, né, com essa multiplicação, de uma forma mais tranquila, que você esteja mais confortável, até que você comece a internalizar, a gravar essa continha, tá? Mas vai tentando memorizar. Então, se você já sabe que 3 vezes 3 é 9, quanto que é 3 vezes 4? Vamos pensar, se 3 vezes 3 é 9, se eu somar mais 3 a 9, quanto que eu vou ter? Ah, eu vou ter 12. Então, você vai começando a criar estratégias para poder montar essas operações e decorar. Dica 4, faça muito exercício. Matemática, infelizmente, é uma matéria que você precisa exercitar bastante. Então, para você poder conseguir aprender matemática, tem que exercitar. Não vai achando que a matemática você vai aprender na hora que você encostar o livro na cabeça, né? Você pega o livro, encosta aqui na cabeça, não, vai passar o conteúdo de matemática. Não, não é assim que funciona. Você precisa praticar bastante e fazer bastante exercício para que você consiga fixar tudo direitinho da forma que tem que ser, ok? Então, agora vem a hora da prática. Eu vou deixar para vocês no roteiro 2 coisinhas para vocês praticarem. Aliás, 3. Eu vou deixar a tabela de Pitágoras, eu vou deixar um formulário com algumas continhas de matemática, de operações de tabuada para vocês poderem fazer, e vou deixar também um joguinho, que nem aquele jogo da adição, eu vou deixar o jogo da tabuada também, para vocês poderem começar a praticar. E eu quero ver com o tempo como é que vocês vão ficando, tá certo? Então vocês vão ter os formulários, os jogos e a tabela para poder praticar em casa. Eu quero ver como é que vocês vão se sair, ok? Então eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!